Hello guys from 7th grade, how are you guys doing? So let's go to our video class for today. And our video class, we're gonna be reviewing the content, okay? For the diagnose, the first diagnose from the 4th semester. Então, revisão de conteúdo geral de tudo que vai cair na nossa diagnose, na nossa diagnose, que vai acontecer na segunda-feira, ok? Na nossa aula de live, pelo Google Meet, vocês vão fazer junto comigo. Super tranquila, 6 questõezinhas de graça. Ok, sétimo ano? Então é só prestar atenção que vocês vão conseguir tranquilamente fazer. E pra gente começar, a gente vai fazer uma review, uma revisão bem rapidinha. Por quê? Pra começar aí, o primeiro conteúdo que eu estive trabalhando com vocês pra diagnose foi o de parties, conteúdo de festa. Vocês lembram sobre o conteúdo de festa? Como é que a gente trabalhou com ele? Pois é, conteúdo de festa a gente viu os vocabulários, eu passei vídeo pra vocês, coloquei o nome das festas, teve exercise, teve exercício para vocês fazerem. E aí nós trabalhamos com baby shower, que vocês viram que é o chá de bebê, costume party é festa fantasia, dance party, que é uma festa dançante, pizza party, festa da pizza, uma reunião com amigos e familiares em casa para pedir pizza, prom é a festa de formatura, é o famoso baile de formatura do ensino médio. Potluck party é aquela festa que a gente trabalhou bastante, que cada família leva um prato diferente, todos reúnem, tem diversos tipos de comida em uma mesa. Slumber party, que é a mesma coisa que pajama party, ou seja, festa do pijama. E wedding reception é uma recepção de casamento, ou seja, uma festa de casamento. Pode ser chamado também de wedding party ou wedding reception. Tanto faz, qualquer um dos dois está correto. E aí o objetivo é porque lá na diagnose vai ter um tipo de imagem, certo? E aí vocês vão colocar o nome desse tipo de festa. Mas, mister, você já não trabalhou isso na diagnose passada também? Trabalhei, mas não deu para trabalhar todos os tipos de festa na diagnose. Então vocês vão ter que revisar. Quem aí está com... Quem aí está com o livro, vocês vão abrir na página 19, na página 19. E aí na página 19 vocês têm acesso a esse vocabulary. Ou é só voltar no vídeo, ok? Se não me engano foi a aula semana retrasada, que aí a gente trabalhou com esse conteúdo. Dá uma revisada, super easy, beleza? Então vai cair conteúdo sobre página 19, sobre parties, sobre festas. Mudando um pouco de assunto aí, revisamos o conteúdo de festa. Na aula passada, na nossa última live, nós começamos a trabalhar com haiku. E haiku, não vou pedir para vocês criarem um haiku lá na prova. Por quê? Demanda tempo, paciência e muita habilidade para você escrever um haiku. Até eu tenho dificuldade, porque você tem que ter um extremo da criatividade e fazer sua criatividade caber nas regras. E aí a gente vai precisar lembrar disso. Quais são as regras para se construir um haiku? O haiku, então, a gente tem que ter em mente que ele tem 3 verses, 3 versos, ou 3 lines, 3 linhas. The first line, a primeira linha, tem 5 syllables, 5 sílabas. The second line, a segunda linha, tem 7 syllables, 7 sílabas. And the third line, a terceira linha, tem 5 syllables, 5 sílabas novamente. Então, qual que é o objetivo geral? É eu construir um poema típico japonês, que é o haiku, é um Japanese poetry, ok? E aí ele tem que seguir essa regra, porque se não seguir, ele não é um haiku. Ou vai ser um haiku escrito de forma errada. Então vocês têm que ter muita atenção. Nós trabalhamos na page 22, página 22, sobre os aspectos, onde nós analisamos 2 exemplos de haiku, certo? Eu vou linkar também outros 2 exemplos de haiku lá no Google Classroom para vocês terem acesso a esse conteúdo, para vocês relembrarem como é que faz essa separação de sílabas, ok? E aí lá na diagnose vai ser super fácil. Então já para aliviar o coração de vocês aí, vocês não vão ter que criar haiku lá, vocês não vão ter que inventar nada, ok? Vai ser um exercício mais gramatical do que de produção de texto, alright? Então, simples isso, vou relembrar. É uma Japanese poetry, é uma forma japonesa de poema, ok? Primeira linha, 5 syllables. Segunda linha, 7 syllables. Terceira linha, mais 5 syllables. É regra, não pode mudar.
E é isso. Fechou, ok? Então, é haiku. Nosso último conteúdo que vai cair na nossa primeira diagnose do quarto bimestre é um conteúdo sobre past, é o conteúdo sobre passado. E o passado a gente já vem estudando desde o início do ano, ao longo dos temas do livro. E especificamente no último, no capítulo 8, que está na page 76, na página 76, nós temos aí o conteúdo sobre Kings and Queens, reis e rainhas. Lembra que eu pedi para vocês uma história sobre queens or kings e kingdom, o reino em si? Vocês tinham que criar. Eu passei os sequencing adverbs, advérbios de sequência para vocês. First, second, and, finally, however. Então a gente foi trabalhando com o tempo. Mas o objetivo é trabalhar com verbos no passado, certo? Como é que seriam esses verbos no passado? Eu tenho meu verbo play, por exemplo, e o play é um verbo regular. Lembra que nós já tivemos vídeo aula sobre verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são todos os verbos que no passado terminam com ed, com a letra ed. Ou seja, play vira played. É só eu colocar as letras ed no final do verbo play e aí eu vou ter o passado do meu verbo. E aí eu tenho verbos irregulares. Por exemplo, o verbo go, que é ir. O verbo go, eu não posso colocar ed no final para colocar ele no passado, vira goat. Ele é um verbo irregular, então ele vai mudar completamente. Então o passado de go é went, ok? I go to school, I went to school, ok? Eu fui para a escola. Então nós temos duas tabelas diferentes. Eu também vou ligar essas duas tabelas lá no Google Classroom para vocês terem mais apoio, para vocês estudarem mais em cima delas, beleza? E aí vai ter exercícios sobre verbos no passado. É importante vocês fazerem esse exercício essa semana ainda, porque por mais que tenha uma semana de prazo para entregar, vocês vão estudar a partir dele para a prova. Então é o exercício que você vai memorizar melhor quais são os verbos do passado, simples no passado regular e o passado mais complicadinho, que é o passado irregular, que é o que muda completamente. Vou deixar alguns exemplos aqui de verbos para vocês, porém, vocês vão precisar completar a tabela lá do Google Classroom para ter completamente um alívio assim de nossa, estou preparado para fazer essa diagnose. Beleza? Por mais que eu vou estar lá para auxiliar, eu não posso responder para vocês. Então, dá uma esforçada, dá uma estudada. Então, são esses 3 temas que vão cair na diagnose de vocês. Beleza? Não se esqueçam, revisem os conteúdos. Então, é parties, festas. Aí a gente vai ter o conteúdo sobre haiku, ok? E o conteúdo sobre verbos no passado. Exercícios no Google Classroom, não se esqueçam. Ok, galera? Bye bye then. See you. Então, nos vemos na segunda-feira. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de estudar. Ok? Bye bye. See you next. Bom dia, meninos do 7º ano. Vamos para mais um grupo dos animais vertebrados, que são os répteis. Os répteis, né, foram os primeiros animais aí a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, né? Então, são animais, né, que teve adaptações para poder sobreviver, né, nesse ambiente. A pele deles é grossa e seca, né? Eles são os primeiros a apresentarem a reprodução com ovos com casca, né? E eles vão, né, rastejar. Então, repto vem de rasteja, né? Então, são os animais que rastejam. Gente, nessa característica aqui, se a gente for estudar os dinossauros, eles estão nesse grupo dos répteis. Então, eles dominaram o planeta, até porque não existiu um homem, e segundo também, né, porque eles tiveram uma menor dependência pela água, tá? Então, é os 3 itens, né? A pele seca e grossa, menor dependência pela água e ovos com casca.
Os répteis, eles possuem uma mandíbula, né? Vai ter dentes e músculos desenvolvidos, né? Então vai ser mais desenvolvido que os anfíbios. Então eles vão se alimentar pela boca. A respiração, ele tem uma pele impermeável, né, que não permite trocas gasosas e apresentam respiração pulmonar, né? Eles têm um pulmão, né, com dobras que vai aumentar a superfície de contato com o ar. Então a respiração deles é exclusivamente pulmonares. A circulação, ele é formado por 3 cavidades dentro do coração, é formado por 2 átrios e um ventrículo. E aí, quando a gente fala nesses 2 átrios e ventrículos, né, nós temos a exceção dos crocodilos, que o coração deles já é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A excreção, né, os répteis, eles vão utilizar pouca água, então terão a função renal deles é bem reduzida. A urina deles é bem pastosa, né, porque também teve uma adaptação à vida mais terrestre. Depois nós viremos falar com vocês sobre. Vamos continuar, na verdade, né? Falando sobre os répteis. Aí nós temos os tipos de reprodução, nós temos poucas espécies que se reproduzem de forma ovovivípara, né? E nós temos aqueles que são vivíparos. Então, o ovovivíparo é quando o embrião permanece dentro do corpo da mãe, alimentando-se de reserva nutritiva do ovo em um e a vivípara é quando o embrião se desenvolve no útero da mãe, recebendo alimento através da placenta. Então, aí nós temos a circulação, né, que está mostrando aí a circulação com 3 ou 4 cavidades. Ele vai ter 2 átrios, 1 ou 2 ventrículos, e ele é parcialmente dividido. Então, o sangue, eles entra pelo átrio, sai pelo ventrículo direito, né, e aí passa pelo esquerdo e vai para os órgãos. Então, a mesma coisa acontece lá com os outros, né? E a circulação ela é fechada, que vocês verem que ela é coração, órgãos, coração, pulmão, é dupla, né? Porque ele passa 2 vezes pelo coração e incompleta. A temperatura dos répteis no livro de vocês traz que os répteis são ectotérmicos e outros falam que eles são pecilotérmicos, tá? Então, quanto à temperatura corporal, os répteis podem e os anfíbios podem ser são pecilotérmicos, tá? Isto é, a temperatura deles do corpo vai acompanhar mais ou menos a temperatura do ambiente. Por isso que em dias mais frios é comum a gente pegar e ver os crocodilos, jacarés, né? As margens aí, né? Para eles poderem estar tomando solzinho para aquecer. Aí tem a estrutura do revestimento corporal, né? Que ele é formado de cabeça, tronco e cauda. Possui 4 pares de patas, né? Então sendo uma com 5 dedos. Tem umas patas nas laterais do corpo, né? A pele não é mucosa, com escamas, né? Nós temos placas dérmicas ou carapaças. Os olhos são grandes, com a membrana nictante para evitar ressecamento, né? São cromatoforos, né? Principalmente o camaleão. Aí nós temos os 3 tipos de carapaça. Nós temos as escamosas, que entra todos os lagartos, todas as câmeras.
Placas dérmicas, nós temos todos os tipos de jacarés. E nós temos as carapaças, que são as tartarugas. Aqui eu tenho a classificação geral. Então, nós temos lá, né? Ele é dividido em 4 grupos. Eu tenho as tartarugas, que participam do grupo dos rinocéfalos, os quelônios, os crocodianos e os escamados. Então, revestimento externo dos répteis, eu tenho as placas ósseas, como no caso das tartarugas, as placas córneas, como no caso do jacaré, e as escamas epidérmicas, no caso das serpentes, né, das cobras. Então, a classificação dos répteis, nós temos o primeiro, os escamosos, que são as cobras. As escamosas, gente, ela é classificada como peçonhentas e não peçonhentas, né? Então, ela tem essa característica, né? Peçonhenta é aquela cobra, aquela serpente que vai produzir veneno, né? E pode incubar aí no indivíduo. E cobra não peçonhenta é aquela cobra, né? Aquela serpente que não é capaz de locomoção, mas que pode ser venenosa. Oh, desculpa, mas não é venenosa, tá? Não peçonhenta, não venenosa. É o caso da sucuri, da jiboia, tá? Olha lá, os dentes deles é cerradinhos. Já nas cobras peçonhentas, os dentes são compridos, né? Aí tem a classificação dos quelônios. Como principal característica, eles têm casco, né? É uma carapaça ou um plastão que vai proteger seu corpo, né? Nós temos indivíduos tanto terrestres quanto aquáticos. Terrestre nós temos o jabuti, o cacto. A tartaruga marinha, ela é aquática, né? Mas ela sai para colocar seus ovos na areia e volta. Aí nós temos os répteis, os crocodilianos, que eles vão ter o corpo alongado. O corpo deles é formado por placas córneas, né? E eles vão viver em pântanos, rios e mares. Aí para casa, vocês vão fazer as atividades no livro, na página 37 e 41. E aí vocês vão postar somente a página 41 na plataforma para mim, tá? Só quero eles, tá ok? Esse capítulo não tá na nossa avaliação de segunda-feira, somente o do módulo 3. Então, o capítulo de peixes, eu acho que foi peixes e anfíbios, né? Dá uma revisadinha lá. Na nossa avaliação vai cair peixes e anfíbios, répteis não vai cair, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima aula. Sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão do capítulo 11 para nossa diagnose de terça-feira, certo? Então, o capítulo 11 traz a colonização portuguesa na América. E um dos pontos que nós discutimos foi a questão dos jesuítas, onde o objetivo principal era converter aí os indígenas que viviam no território
da América recém-descoberta. E para os europeus, eles eram considerados nativos que precisavam ser civilizados. E os jesuítas entram aí com esse objetivo de converter os indígenas ao catolicismo e também evitar com que esses indígenas fossem escravizados pelos europeus. Outro ponto que nós discutimos também foi a influência africana na cultura brasileira. Onde essa influência, a gente tem influência africana na religião, na comida, em algumas comidas típicas, na dança e na música. Discutimos isso nas nossas aulas anteriores. A principal matéria-prima, a primeira matéria-prima que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, começaram a explorar nas terras, foi essa questão do pau-brasil, onde ele era utilizado não só para a fabricação de móveis e instrumentos de madeira, como também para se extrair dele a tinta vermelha para a fabricação de tintas e para colorir tecidos e outras coisas mais. Trabalhamos também, inclusive na nossa última aula, a questão dos engenhos da cana-de-açúcar, onde o engenho ele era a principal fonte de renda desses portugueses que chegaram ao Brasil, que colonizaram o Brasil. E que dentro das fazendas, todo o processo era feito, tanto a plantação da cana, como a colheita da cana e também a fabricação do açúcar. Vimos algumas construções que estão presentes aí nos engenhos, que é a casa grande, que é a moradia do senhor da terra e da sua família, as senzalas, que eram as habitações dos escravos, as capelas, que são as igrejas dentro das fazendas, que muitas vezes eram construídas pelos jesuítas, a casa de engenho. Essa casa de engenho era onde tinha as fornalhas para a fabricação do açúcar, os moinhos para moer a cana e extrair o caldo, e também o local onde esse açúcar ele era armazenado e ensacado. A produção de cana-de-açúcar, ela tinha aí uma mão de obra praticamente toda escravizada. A partir do momento em que o Brasil começou a produção em massa da cana-de-açúcar, foi onde começou a entrar nas terras brasileiras os escravizados africanos, porque até então não havia essa necessidade de mão de obra barata nas terras brasileiras. A partir do momento em que a cana-de-açúcar passa a ser a principal fonte de renda econômica do país, os escravos africanos começam a chegar nessas terras. Os senhores de engenho começam a comprar escravizados para trabalhar nas suas terras. E os escravos, eles eram responsáveis por toda a produção de açúcar, desde a plantação, a colheita, até a fabricação desse açúcar. Tudo era feito pela mão dos escravos. E esses escravos, eles resistiam até um certo ponto. Haviam muitas fugas e muita retaliação dos escravos por parte dos seus donos. Então, os escravos, muitos deles começaram a fugir dessas fazendas e construíam os quilombos. Os quilombos eram os locais onde esses escravos se abrigavam quando fugiam. Os quilombos eram praticamente uma sociedade
onde eles se ajudavam mutuamente para fugir aí desse trabalho forçado do qual eles eram obrigados, certo? Então, galera, nossa atividade de casa hoje está lá na página 18 e na página 19, página 18 e página 19, onde vocês vão observar essa imagem e através dessa imagem vocês vão responder as questões que se pede, tá ok? Terminou de fazer essa atividade, você vai tirar uma foto e postar lá no Classroom. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre qualquer dessas questões, vocês podem perguntarem. E na nossa próxima live, então, a gente vai fazer aí a nossa diagnose. Quando vocês estiverem estudando, qualquer dúvida que venha a seguir, vocês podem me procurar, tá ok? Beijos e até a nossa próxima aula.